Fóssil Digital apresenta Brandish, um papo inteligente sobre marketing, marketing digital e marcas em geral. Brandish, o seu podcast. Salve, salve audiência do Brandish! Estamos começando mais um programa aqui e hoje um programa especial. A gente vai falar sobre marketing político. Quem tá falando aqui é o Bruno Bonamigo, diretamente da costa oeste do Canadá, já tô até perdido aqui. E quem mais tá comigo aí, Diego de Matia? Sou eu, Diego de Matia, falando do sul de Santa Catarina, mais especificamente em Criciúma, num dia ensolarado, um domingo de sol. Feliz por estar gravando mais um Brandish, segunda temporada, episódio 6, se eu não tô enganado. Que alegria, né, meu cara? E hoje a gente tem um convidado especial aqui, um amigo nosso antigo, o Nicola. Antigo dá uma idade de velho, né? É, meu cara, tá todo mundo já careca, assim, barrigudo, então tá tudo certo. Eu tô só barrigudo, cada um fala por si. Tudo certo, sim. Feliz de estar acompanhando vocês. Eu acompanho o Brandish também e é muito legal estar participando no dia de hoje. Obrigado pelo convite. Antes de começar, que a gente tem recados, né? Mas antes de começar, Nicolas ou Nicola? Eu já aceitei todos eles. Eu já aceitei todos eles. Tem no momento, sabe aquela história da negação e tal, depois chega o momento da aceitação, então, é mais ou menos por aí, eu já aceitei todos eles. Eu já aceitei tanto que eu já tenho os dois domínios, inclusive, comprados, o nicolamartins.com.br e o nicolasmartins.com.br também, os dois estão comprados e são meus. Isso que é um cara visionário, hein? Pelo amor de Deus. Tá, deixa eu apresentar o Nicola aí, pra quem não conhece esse rapaz, que ele é famoso no sul do Brasil, né? Ele é um cara graduado em administração pública e jornalismo também. Ele tem especialização em jornalismo político e gestão de municípios. Agora eu quero saber, Nicola, por que você está estudando tanto para essas questões políticas, cara? Tem um amigo meu que diz assim, cara, tu tá estudando tanto que tu não vai conseguir se eleger nunca, de tanto que tu estuda. Faz sentido. Porque olha essa galera que representa a gente aí, cara, esse povo não estudou e deu certo, então estudar é que não dá certo. Sim. Exatamente, então, mas você tá indo na contramão, contramão do... Eu gosto disso, eu gosto muito da área política e quando eu terminei o jornalismo eu quis ir pro outro lado do balcão, mas com qualidade, por isso que eu fui fazer administração pública e agora ainda tenho que fazer meu mestrado, né? A vontade é grande de fazer o mestrado e criar alguma coisa diferente aí, ajudar de alguma forma, me envolver de alguma forma como eu já tô hoje. Massa. Galera, o Nicola vai nos acompanhar durante o programa, mas deixa eu fazer alguns avisos aqui. Primeiro se inscreva, se você tá escutando isso, não sei qual é a plataforma, nós estamos em várias, você se inscreva lá, pode ser no coração ou clicar em seguir, porque você vai receber notificação sempre que a gente publicar um programa novo. A gente publica a cada 15 dias, a gente tá com uma base gigantesca já de fãs, a galera ouvindo pra caramba, então eu já quero também agradecer todo mundo que tá ouvindo. Nós temos um grupo no Facebook, que é o Brandish, você procura lá, Facebook pede, solicita pra entrar, a gente costuma postar lá coisas que a gente comenta aqui, às vezes visuais, que a gente precisa postar um link, uma foto, alguma curiosidade que a gente conversou durante o Brandish, então fica a dica aí pra você seguir a gente, pra pedir pra entrar no Brandish também, pra ficar ainda mais por dentro de tudo que a gente conversa aqui. E temos novidade, né, Bruno? É isso aí, cara. Vamos contar que agora a gente também está no Deezer, né? Era a plataforma que faltava pra gente estar com o nosso podcast. Demoramos. Então agora a gente tá aí numas 12 plataformas, não tem mais desculpa pra não ouvir o Brandish, né, cara? Porque quem tem celular da TIM vai ter o Deezer lá também, então agora não tem mais desculpa. E isso aí, óbvio, é que foi uma negociação muito complicada com a Deezer, eles queriam pagar determinado valor, a gente pediu um pouco mais, então demorou, então a gente entrou nas outras primeiro, mas agora a gente tá no Deezer. É isso aí, então não tem mais desculpa para não escutar. Maravilha, vamos em frente. Brandish, segunda temporada. Então vamos lá, vamos começar esse programa de uma vez. Eu queria perguntar pra vocês dois aí, a gente não apresentou você também, né, Diego? Porque você também é um cara que estudou política. Me fala um pouco sobre isso aí, cara. Então, eu fiz, quando eu tava terminando a minha graduação, eu fiz uma pós da PUC do Rio Grande do Sul em marketing político. Eu não me diplomei porque... Filho da PUC? Eu sou filho da PUC do Rio Grande do Sul, cara. Eu fiz uma pós lá em marketing político na época, só que eu não me diplomei porque eu tava fazendo a graduação, então eu não podia ter o diploma, né? Eu tenho um certificado só da participação
participação nessa pós, mas não tenho o diploma. E também por conta da profissão, já fiz muita campanha para prefeito, algumas vitoriosas, algumas derrotas para prefeito, para vereador, então tenho um conhecimento aí profundo sobre marketing político, sobre tomar tiro durante a eleição, sobre ter telefone grampeado, sobre andar com segurança, todo esse tipo de coisa aí eu já passei também. Isso é verdade. Pra quem não sabe, né, no começo da FOSSE a gente trabalhou numa campanha política, foi a nossa primeira, né, campanha digital, acho que foi até inovação na época. E, de fato, né, essas situações aí que você está citando não são brincadeira, né? Que a gente sofreu aí grampo e, entre outras coisas, bem complicadas na campanha. O Bruno teve, Nico, tu não sabe dessa, mas o Bona, a gente teve que chamar a polícia, cara. Porque invadiram a casa que ele tava dormindo. Sério, invadiram a casa que ele tava dormindo. Não, foi sinistro. A gente foi... Eu podia não estar mais aqui para contar a história, cara. Exatamente. Isso aí, cara. Eleição raiz. Bomba na garagem, esse tipo de coisa assim, cara. É direto, cara. Mas enfim, o programa é pra gente falar sobre a importância do marketing político que, com o advento de redes sociais, né, ela vem ganhando peso, né? Saindo só daquela questão do programa eleitoral na televisão e no rádio e ganhando a internet com muita força, né? Então, por isso até que o Nicola tá aqui, porque ele é especialista nesse tipo de coisa. É também um pré-candidato, né, Nico? Digamos assim? Exatamente. Pré-candidato. 8 de março, hoje domingos, pré-candidato ainda. Maravilha. Pré-candidato ainda. Tu é de que partido? Tu tem um partido, né? Eu estou no PSDB, no Partido da Social Democracia Brasileira. Maravilha. Entendi. Mas eu sou um grande defensor das candidaturas independentes. Eu acho que esse negócio de a gente ficar amarrado a partido é um dos grandes problemas que nós temos no Brasil, na nossa política. E tem um porquê disso, Nico, das pessoas serem terem que ter partido? Existe alguma explicação plausível? Existe um negócio chamado lei. Isso eu sei. A lei obriga a você, se quer ser candidato a algum cargo eletivo, estar filiado a um partido político. Então, há pelo menos 6 meses antes da eleição que você vai se candidatar. Então, esse último mês aí, até o dia 4 de abril, por exemplo, vai ser uma grande confusão, porque vai ter muita gente aí se filiando, trocando de partido, mudando, porque a própria lei eleitoral mudou para esse ano, para a eleição de vereadores, então vai ter uma dança das cadeiras muito grande, porque até por conta dessa obrigatoriedade de estar filiado, mas a candidatura independente é um sonho aí, tem muita gente defendendo isso, tem movimentos defendendo isso, o Livres defende isso, entre outros movimentos que nós temos no Brasil que defendem candidatura independente. Ô, Nico, e me conta, cara, como é que você vê essa relação de tantos partidos no Brasil, inclusive o Bolsonaro criando um partido novo e tal, e aí a gente vê outros países que eles têm só direita e esquerda, né? Tipo, você pega lá Estados Unidos, os caras têm democratas, republicanos. Por que você vê essa discrepância tão grande da política brasileira com o resto do mundo? Isso é fruto de uma Constituição, que é a nossa Constituição de 88, que ela é uma Constituição parlamentarista, mas que definimos depois por vivermos um presidencialismo no Brasil. Então isso fez com que o presidente, durante todo o seu mandato, seja refém do parlamento. E eu tenho uma ideia parlamentarista, mas é importante a gente ter essa consciência de que hoje nós temos 35 partidos no Brasil, né? Desses 35, 29 tem algum representante na Câmara dos Deputados ou no Senado. Então pensa quanta negociação que tem que rolar por aí, e aí por baixo dos panos acaba acontecendo os mensalões da vida e tudo mais. Por quê? Porque nós temos uma sigla partidária, temos muita sigla partidária, né? Não temos 35 ideologias no Brasil. E a ideia de partido é justamente que as pessoas se matem dentro do partido e depois, na hora que formos para as urnas... Por isso que chama partido, né? E não junto. Exatamente. Estejam todos abraçados. A ideia é que estejam todos abraçados depois. Mas isso não tá acontecendo. Ô Nicola, deixa eu fazer uma outra pergunta pra ti. Porque a gente tem aqui algumas questões de slogan e símbolos de partido. Bom, eu vou até pedir pra te falar porque ficou no meu celular e eu tô com medo de mexer e a nossa gravação dá problema aqui. Mas assim, por que tu escolheu? Como é que tu fez a tua escolha de partido? E até para as pessoas que estão ouvindo, né, que... Por exemplo, eu não sou filiado a partido nenhum.
um. Como eu trabalho com marketing político, eu já trabalhei com tudo, eu já tive na merda de vários tipos, entendeu? Então, eu não escolhi nenhuma. Como é que tu fez pra escolher a tua? Eu acho que todos eles têm erros e todos eles têm alguma possibilidade de acerto. Vamos deixar isso bem claro. O meu pensamento partidário, a definição de partido para a eleição de 2020, passou diretamente pela relação que eu tenho com o prefeito atual, que é do PSDB, e também com a possibilidade de vitória também. Eu não estaria num partido nem de extrema esquerda e nem de extrema direita pelo meu posicionamento ideológico. Então, eu analisei vários partidos do centro, né? Então, PSDB, PSD, o PL, vários partidos de centro que têm o meu posicionamento também. E aí, depois, analisei também politicamente. Também fiz conta da possibilidade de me eleger em algum deles. Basicamente isso. Legal. A gente queria falar sobre isso e entender o porquê disso. Porque quando a gente começa a falar de marketing político, acho que a primeira coisa que é importante, né, para os partidos é realmente definir essa visão, né, os valores do partido e a questão gráfica também, né, porque isso é uma imagem que passa para os eleitores, né, como você define a comunicação, e a gente até levantou aqui o significado das maiores siglas aí que a gente tem, né. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre do PT, por que eles escolheram, né, a estrela na época e tudo mais, e porque isso, a estrela significa esperança, né, o partido quando nasceu, o país estava deixando a ditadura militar, e o PT veio com muita força para mostrar que era um país que trazia a esperança e tudo mais, com liberdade e democracia. Já quando a gente fala do PSDB, a gente vê as cores ali, a explicação é um dos símbolos da defesa do meio ambiente e também do movimento ecológico. O tucano, né? Isso. Talvez hoje a gente não veja tanto isso, porque com o passar do ano, mas lá nas origens do partido, eles usaram isso porque o tucano é uma ave legitimamente brasileira, né? Porque representa a preocupação aí com as realidades nacionais da terra, do povo, etc. Inclusive a cor dele, do peito amarelo e azul, é referência às cores da bandeira também, e tem muito dessa questão ambiental por trás, que hoje a gente já não vê tanto assim no partido, né? Isso acontece muito. Isso acontece muito. O PT ele tem essa ideia do vermelho, da estrela, da esperança e tudo mais. E o tucano, eu vi uma entrevista do Fernando Henrique Cardoso uma vez, ele falando que eles queriam uma ave que eles pudessem ser chamados disso também, e hoje todo PSDBista é chamado de tucano, justamente porque é muito feio ser chamado de PSDBista. É muito grande e muito difícil. Então, ao chamar de tucano, fica mais fácil. E pegou, né? Justamente. Isso também é uma questão de marketing político, né, cara? O cara já pensou lá na frente, né? Do ponto de vista de comunicação, cara, até essas simbologias, elas vão, essas cores e tudo mais, vão mudando, principalmente quando chega a campanha. A gente viu isso acontecer com o Haddad agora na última eleição, em que o PT meio que suprimiu o vermelho, tentou esconder um pouco a estrela. Então, porque tava desgastada a imagem do partido, né, cara, e as cores. Mas a gente já vai entrar nessa eleição aí. Só continuando aqui na questão das siglas dos partidos e dos ícones, tem uns muito curiosos, cara, que eu tenho certeza que ninguém sabia. Por exemplo, o do PSB, eles usam uma pomba com um ramo de oliva no bico, e esse é um desenho do Pablo Picasso, cara. Será que eles pediram autorização pra usar? Eu pensei a mesmíssima coisa, cara. Será que esses caras, conhecendo o Brasil como é o Brasil, cara, será que esses caras pediram autorização pra usar esse troço? E eu não sabia. Eu achei que era representando só a paz, assim, e tal, mas não sabia que era do Picasso. Então, o Picasso fez logo depois da Segunda Guerra Mundial esse desenho, então ele tem um simbolismo muito grande por trás. Eu acho que eles foram muito felizes na escolha dessa pomba também. Também ele trazia a paz, né, um novo tempo, ou algo do gênero. E acho que eles foram felizes nisso, mas hoje em dia ninguém sabe, né? Se perdeu com o tempo, né? Isso aí se perdeu com o tempo. Outra aqui, ó, por exemplo, quando a gente pega a do PCdoB, eu acho que fica muito claro, né, a questão da cor vermelha, que normalmente é relacionada a
ao Partido Comunista, né? E o símbolo do martelo e da foice que representa os trabalhadores, né? O martelo, os trabalhadores aí da classe operária urbana, e a foice faz muito mais alusão aos trabalhadores do campo. Eu acho que fica bem claro quando a gente vê. Achei que a foice era para degolar os oposicionistas. Mas assim, né? Se a gente for analisar o PCdoB ele mudou muito nesse último ano. O PCdoB, nessa linha de buscar o centro, de Bolsonaro, de extrema-direita que a gente tá vivendo no Brasil, e com o fim das coligações para vereador, o PCdoB tá perdendo muito adepto. Então eles fizeram uma mudança no último ano, que eles pararam de trabalhar a imagem de PCdoB, começaram a trabalhar um movimento 65. Então, vocês podem dar uma pesquisada também nisso, o Movimento 65. O que é o Movimento 65? Eu não quero pesquisar, cara, por isso que a gente trouxe você aqui pra falar, cara. Resuma. Eles estão trabalhando a ideia de Movimento 65, é uma campanha do próprio PSDB pra tirar a ideia de comunistas, entendeu? PCdoB, né? É, o PCdoB, agora é Movimento 65 que eles estão trabalhando o nome do partido, mudou a logo, mudou toda a estrutura partidária. Mais 4 números ia ser um movimento muito bom. Por quê? Movimento 69. Eles estão trabalhando essa ideia de Movimento 65, até baseado em Renova BR, em Livres, em Agora, em Acredito, em tantos movimentos de renovação política que a gente tem no Brasil hoje, é trabalhar uma ideia de movimento também para o próprio partido. Tá, deixa eu trazer mais duas só aqui. Eu vou falar sobre o PDT, que também esse ícone que eles usam da mão segurando uma rosa, ele foi criado em 72 pelo movimento de jovens socialistas na França. Ou seja, será que eles também pediram autorização para usar esse ícone? Que na verdade a rosa, ela significa também o socialismo, e o punho os valores humanistas e democráticos. Sim, o punho fechado. Isso. Falando agora sobre o PSOL. O PSOL, ele tem um solzinho ali, e eu não sei se vocês sabiam, mas quem fez o desenho foi o Ziraldo. E o símbolo que significa o sol nasce para todos, etc., para representar a vida e tudo mais, a liberdade. Mas eu acho que o fato mais curioso é que quem desenhou o solzinho do PSOL foi o Ziraldo. Eu não sabia dessa também, cara. Que é feio pra danar, né? O nariz cara, é um o traço do Ziraldo, cara. Pô, por que você não criou um partido usando Romero Brito, Nico? Tarsila do Amaral. Porque ele divide opiniões, assim como a própria política. Por isso que chama partido, né? E não junto. Ô Nicola, tu falou da questão dessas mudanças que estão acontecendo, né? Eu tenho acompanhado, por trabalhar com marketing político, acabo acompanhando um pouco esses movimentos de trocas de slogan, partidos novos surgindo, né? Partido novo. Só que ao mesmo tempo eu olho para os políticos que a gente tem, e pro Senado, e pro parlamento em geral que a gente tem, e eu não vejo essa renovação. Eu me lembro que na última eleição, se eu não me engano, a renovação não foi muito alta, né? Como é que tu vê isso, assim? Porque a gente tem, do ponto de vista de comunicação, de imagem, a gente tem muita coisa nova acontecendo. Só que do ponto de vista de política, quando tu olha os nossos políticos, as pessoas eleitas, a gente não tem essa renovação. Eu acho que a gente agora vai para uma eleição de verdade com esse novo cenário que a gente está vivendo. As eleições municipais, elas têm um destaque muito local. O debate é muito sobre o buraco de rua, sobre a creche, sobre a unidade de saúde, e ali a gente vai ver se todo aquele movimento que foi feito em 2018 de votar no 17 de forma cega. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, o deputado estadual mais votado foi o Alba, e a gente descobriu em pesquisas que foi o Alba porque ele era o primeiro da lista do 17, a letra A, né? Então, se tivesse a Agnes candidata, talvez ela fosse mais votada do que o próprio Alba. Então houve um movimento de votar no 17 de forma cega. Então agora a gente vai ver se esse movimento aconteceu de verdade, se essa ideia de mudança acontece de verdade, se as pessoas incorporaram esse desejo de mudança. Por quê? Porque a eleição municipal, ela tem o debate local, um debate muito local. Então vai ser esse momento de perceber esse movimento. Tá, mas deixa eu dar um passo atrás então, porque o que me parece, estudando um pouco de história política, que isso são ciclos que acontecem, né? A gente viu com a queda da ditadura
logo em seguida, porque assim, para contextualizar, né, nós somos uma democracia muito jovem, a gente consegue contar nos dedos das mãos os presidentes que já tivemos. Se você for olhar para os Estados Unidos, uma democracia muito velha, você não consegue fazer isso, né? Você não consegue dizer quantos, assim, de cara. Eu consigo, Collor, Itamar, Temer, Dilma, Lula, a gente consegue dizer quem são os presidentes. E houve esse movimento na época da ditadura, saía a ditadura e a gente trouxe um Collor. Tu não acha que pode ser só um ciclo passageiro, que depois tudo volte pro que era antes? A gente teve grandes momentos de mudança e das pessoas votarem em grupo. No final da década de 80, o MDB teve quase todos os governadores do Brasil, muitos prefeitos. Aí, ali no começo da década de 2000, a gente teve o movimento do PT, do Lula, no ano 2000. Criciúma, por exemplo, que é a nossa cidade, elegeu um prefeito do PT. Em 2002, o PT ganhou a presidência do Brasil. Aí agora a gente teve o movimento do bolsonarismo e muito mais do bolsonarismo do que do próprio 17. Isso vai, obviamente, arrefecer agora, as pessoas vão dar uma acalmada e vão analisar. Eu vi muitas pessoas nesses últimos meses, por exemplo, comentando, em 2018 eu quis mudar, eu mudei, mas eu percebi que eu não analisei com muito critério, então em 2020 eu continuo querendo mudar, mas agora eu vou ter que analisar um pouco mais. Cara, tem vários analistas políticos comparando, né, esse período. Eu concordo com o que o Diego falou, que a gente tem ciclos, e tem vários especialistas políticos que falam que foi muito comum essa eleição do Bolsonaro comparada com a eleição do Collor, né? Porque a gente vinha num período de corrupção altíssima, né? Tanto que o Collor veio falando em caçar marajás, né? Esse era o slogan dele, que a gente já vai falar sobre isso também daqui a pouco, e para derrubar o funcionalismo público. E o Bolsonaro veio numa pegada muito parecida. Inclusive tem um podcast fantástico do Jovem Nerd, que eles têm um programa dedicado só a isso, que eu recomendo que vocês ouçam também, que é sensacional, que eles fazem as comparações do período Collor com Bolsonaro. A gente pode deixar o link lá no Branch também, né? Vamos fazer um cross-media aí, deixar o link desse podcast lá no nosso grupo. Se você não segue, temos um grupo do Branch lá no Facebook. Voltando a essa questão do paralelo entre as eleições, eu era criança, mas eu me lembro muito de ver na televisão, e aí a gente entra um pouco na seara da comunicação, né? Como eles pintaram o Collor, a gente vinha de vários velhos, digamos assim, generais, o Sarney, coordenando o país, e de repente você tem um cara fazendo corrida sem camisa, jet ski no Lago Paranoá, entendeu? Você tem um cara de jet ski no lago e tal, e dizendo, cara, eu vou acabar com os marajás, eu posso salvar o país. Ele era o salvador da pátria, né? Ele usou... Assim como o Bolsonaro veio como salvador da pátria também, né? Exatamente. Assim como o Lula também, em 2002, também foi salvador da pátria, né? A grande questão toda, cara, é esse ciclo que se repete de salvador da pátria que a gente tem na nossa democracia, e como as mídias, né, conseguem manipular esse tipo de discurso. O que a gente tem ali é um discurso, né? Quando a gente trabalha com marketing político, a gente fala de levantar bandeiras, né? Você, como candidato, você tem que ter bandeira, até porque não tem um candidato que possa ser o candidato da educação, da saúde, do trabalho, da segurança. Não dá. Você não pode ser o candidato de tudo ou você é o candidato de nada. Você tem que levantar determinadas bandeiras que sejam relevantes, e a partir dessas bandeiras você consegue entrar na cabeça das pessoas e bater nisso, né? O Collor foi caçar o marajá e acabar com a inflação, né? Exatamente. O que, na verdade, ele fez muito pouco, porque ele pegou uma inflação de 1.900 e quebrado por cento ao mês, eu acho, ao mês, se eu não me engano, e entregou com ela em 1.111. Então, foi pífio, assim, o resultado dele. Inclusive, ele sofreu impeachment 2 anos depois. Isso aí. Foi tão pífio o desempenho dele em relação à inflação que o sucessor dele em eleição, que foi o Fernando Henrique Cardoso em 94, usou o slogan realmente focado na inflação, que era derrubou a inflação e vai vencer o desemprego. Mas depois a gente vai falar de slogan melhor, né? Eu acho que a gente pode começar a puxar esse assunto aí. Então, assim, Nico, me fala primeiro, cara. Como é que você vê a importância do slogan? Você já tem se você provavelmente já deve ter isso na cabeça. E qual que é a importância que você vê nisso, cara, para campanhas políticas? Eu já tenho mas eu não posso falar antes do dia 16 de agosto, porque senão é propaganda antecipada. Mas o antigo... Não, eu nunca fui candidato, né? Então eu não posso... Eu nunca tive um slogan de verdade. Mas assim, dos vários cursos que eu fiz e tudo mais, o slogan ele tem que ter 3 pontos principais, assim.
primeiro, ele tem que ser único, ele tem que ser somente pra ti e não funcionar pra mais ninguém. O segundo, ele tem que tirar os adversários do jogo. E o terceiro, ele tem que te dar uma noção de futuro. Então, ser único, tirar os adversários do jogo e dar uma noção de futuro. E aí eu uso muito esse exemplo, quando eu vou conversar sobre slogan e marketing político, esse exemplo do Fernando Henrique Cardoso, que foi derrubou a inflação e vai vencer o desemprego. Então, só ele poderia dizer que derrubou a inflação, porque ele era o ministro da Fazenda do Itamar Franco. Só ele poderia tirar os adversários do jogo, dizendo que derrubou a inflação e que vai vencer o desemprego. Só pra ele encaixaria isso, e ele dá uma noção de futuro, dizendo que vai vencer o desemprego, que era o principal problema naquele momento. Então ele tem que abranger esses 3 pontos. Deixa eu só contextualizar, que tem muita gente nova que escuta a gente sabe. O Collor foi eleito logo depois da ditadura, do fim da ditadura, foi nosso primeiro presidente eleito pelo voto do povo, efetivamente. E 2 anos depois ele foi cassado, ele sofreu um impeachment por conta de irregularidades lá com o secretário da Fazenda, enfim, o irmão dele foi pra revista Veja e contou todo o esquema, ele foi cassado. Páginas amarelas da Veja, hein? Quem assumiu foi o Itamar Franco, e o ministro da Economia do Itamar era o Fernando Henrique, que logo em seguida acabou vencendo a eleição. Por isso que o Nico tá dizendo que ele usou esse slogan, né? Porque ele era o cara que tinha combatido a inflação no começo do Plano Real ali, né? Então ele podia se apropriar disso. Mas isso que o Nico tá falando é muito verdadeiro. Só que é difícil também você conseguir sintetizar numa pequena frase esses 3 elementos, né? Ser único, tirar o cara da jogada, enfim. Deixa eu falar pra vocês, cara, o meu slogan preferido de todas as campanhas já existentes no Brasil foi a do brigadeiro Eduardo Gomes, cara, presidencial em 45. O slogan dele era: vote no brigadeiro, ele é bonito e é solteiro. Nossa! Eu tive uma palestra uma vez com o Fábio Bernardi. O Fábio Bernardi é um grande consultor político, trabalha com marketing político no Rio Grande do Sul, e ele fez uma campanha em 2008, que era a reeleição do Fogaça para prefeito de Porto Alegre, e aí ele comentou justamente isso, que todos os outros candidatos estavam com a ideia, estavam preparando a campanha como mudança, eles eram a mudança. E aí o Fábio Bernardi pegou isso aí e criou o slogan pro Fogaça para seguir mudando. Então, e anunciou isso um dia antes de começar a eleição, que o slogan era para seguir mudando. Ele disse que foi uma confusão na galera adversária, em quem estava concorrendo contra o Fogaça, de mudança de total identidade. Então, estava todo mundo trabalhando como sendo mudança, e quando tu diz que o Fogaça é o cara que vai seguir mudando, fez todo mundo cair as suas estratégias de campanha e tendo que refazer a estratégia de campanha de um dia pro outro. Deu plot twist. É o caos. Deixa eu puxar um pouquinho, a gente acelerar um pouquinho o papo, até pra gente não se estender muito. A gente teve, depois da eleição do Collor, a eleição do Lula. Um fato interessante sobre o Collor, antes de encerrar essa página aí. Pra quem não estudou, não tava vivo nessa época, houve um debate, que foi o debate eleitoral na Rede Globo, que era o mais famoso. Enfim, é a Globo, né? Altos índices de audiência. Lembre que na época não tinha Netflix, não tinha Amazon Prime, não tinha nada disso, as pessoas assistiam a Globo. E esse debate, ele foi editado, ele não foi ao vivo, pro ar. Pega a edição do Big Brother, sabe quando eles fazem uma edição pro bem e pro mal, conseguem transformar uma pessoa em má, editando as falas dela? Aconteceu a mesma coisa. O que aconteceu nessa história é que, assim, eles passaram a edição mais imparcial, vamos dizer assim, no jornal Hoje, e à noite no Jornal Nacional era para passar o mesmo vídeo e ele foi editado, né, favorecendo o Collor. Isso é algo que a própria Globo já admitiu, o Boni admitiu, tem vídeo dele no YouTube falando sobre isso, inclusive, e foi editada em favor do Collor, e até então as pesquisas mostravam que eles estavam empatados, né, os candidatos, então estava bem apertada. O Collor mesmo, ele falou 20 anos depois da eleição dele, ele deu uma entrevista e ele falou que ele estava com medo de perder a eleição, inclusive, e querendo ou não, todo mundo diz que essa edição do Jornal Nacional, que era a maior audiência do Brasil, né, todo mundo parava para de fato assistir aquilo, mostrou o Collor sendo favorecido, e então ele veio
veio a ganhar a eleição, né? Aí a gente vê como a força da comunicação pode de fato mudar uma ideia. A Globo fez o meia-culpa disso, né? E tanto que tem um espaço dentro do Memória Globo, que aí vamos deixar como link ali também, dentro do Memória Globo, a Globo admitindo essa culpa, né? Legal, vamos botar esse lá no Brand também. Se você ainda não tá no nosso grupo, pede pra entrar, procura no Facebook e a gente posta lá todas as coisas que a gente fala aqui e acaba não conseguindo mostrar pra vocês. E não só essa do Collor, teve também da época da ditadura, né? Que eles também apoiaram, enfim, e que em 2013, nas manifestações, o Bonner veio no Jornal Nacional falar que era um erro, né? Que foi um erro ter apoiado esses períodos, que a democracia era maior, etc. Então, de fato, teve influência da mídia nos resultados de várias eleições, né? Dizem ainda que em outras, né? 2006, etc., tiveram influências também. Então, vamos falar, então, logo depois da eleição do Collor, como a gente acabou de comentar, o Lula acabou caindo fora por conta dessa, digamos assim, edição enjambrada que a Rede Globo fez, né? E o Lula acabou ficando para ser eleito depois como o salvador da pátria, né? O cara que vinha não só limpar o que estava acontecendo de errado no Brasil, mas dar voz aos excluídos, né? Esse era uma das... o cerne, digamos assim, da campanha dele. Não com essas palavras, mas é isso que ele dizia. Agora o povo vai estar no poder, né? O MST são as pessoas de baixa renda, vamos tirar os ricos do governo, e fez uma das campanhas mais caras, eu acho, da história brasileira, né? Não, foi incrível, né? A começar que eles tinham por trás o Duda Mendonça, que é um dos maiores publicitários aí do Brasil, de marketing político. Ele é um cara extremamente vitorioso em eleições, ele tem cases fantásticos, mas acho que o do Lula é o principal, né? Hoje o Duda Mendonça está aí com seus 75, 76 anos, mas ele foi o principal responsável por transformar a imagem do Lula, né? Tirando aquela cara de metalúrgico, de cachaceiro, para um cara mais boa praça, um cara mais tranquilo. De terno. Exatamente, tanto que... Falando bonito. Tanto que o mote por trás da campanha era Lulinha, Paz e Amor, né? Porque eles queriam mostrar que o Lula não era o cara encrenqueiro, mas que ele vinha para apaziguar um momento tenso do Brasil, né? Que, como você já falou aí das questões dos pobres e tudo mais. E então eles reformularam a imagem do Lula, que foi absurdamente bem sucedida, né? A gente pode ver aí, ninguém mais pensava no Lula como o metalúrgico, né? Inclusive a barba dele preta, no fato de ela ter ficado grisalha, foi um dos atributos que o próprio o Duda Mendonça comentou. Eles inclusive até eles chegavam a atingir a barba do Lula para deixar ela mais grisalha mesmo, para ele tirar aquela coisa do Brutus do Popeye, né, cara? Tu sabe, Bona, que isso aí é uma questão... Primeira coisa, é indicar um livro, Casos e Coisas, do Duda Mendonça. Apesar de todos os escândalos depois que teve, enfim, um monte de treta que ele se envolveu, o livro ainda é muito relevante, vale a pena ler, chama-se Casos e Coisas. Eu também vou deixar o link lá no Branch a hora que o programa for pro ar, né? Então se você está ouvindo agora, entra lá no Branch, vamos deixar o link também do livro, para quem quiser dar uma olhada. Se ainda existir, eu nem sei se tem para venda, porque ele é bem antigo. Mas essa questão da mudança do candidato é uma das coisas, quando a gente faz marketing político, a gente sofre um pouco. O Nicolas sabe também, porque é amigo pessoal, a gente acaba conversando muito, da dificuldade que é você fazer com que o político entenda que você é o especialista naquilo, sabe? Quando você diz para ele, cara, não usa essa camisa desse jeito, usa desse outro jeito. Os políticos com quem eu mais fui bem sucedido, com as pessoas com quem eu trabalhei, que a gente conseguiu ganhar a eleição, normalmente são os caras que, como foi o Lula dessa vez, sabe? O cara que abaixa a cabeça, tá, beleza, como é que vocês querem que eu me vista? Né? Como é que vocês querem que eu corte meu cabelo? Porque a gente entende o impacto que tem. Essa mudança do Lula da barba preta pra grisalha é pra mostrar um amadurecimento dele, porque ele era um encrenqueiro, ele era o cara que ia pra carro de som na frente de fábrica, dizer pros caras invadir e dar porrada nos donos da fábrica, entendeu? Cara, e vou te falar que aqui no Canadá, o primeiro-ministro, eles estão usando a mesma tática, porque ele tem uma cara de piazão, e ele tava cheio, a galera tava reclamando muito do governo dele, e ele veio pra reeleição, e ele veio tipo com uma barba agora levemente grisalha também, então mudou, sabe? Tipo, amadureceu e ele foi reeleito, sabe? Não tô falando que foi por causa disso, mas faz parte, mas é um dos símbolos que traz, claro, que faz parte do amadurecimento do candidato, né? E a eleição do Lula tá toda ligada nisso, principalmente nas falas dele. Ele sai da fala radical. Tipo, você pega um PSOL, por exemplo, há um ano atrás, como o Nicola falou, houve uma mudança de posicionamento deles, não sei se de ideologia, mas de posicionamento. E foi o que aconteceu com o Lula na primeira eleição dele. Ele veio como
um cara pra dizer assim, cara, eu sou um cara bom, eu sei administrar, eu acho que a gente tem que conversar com as grandes potências pra trazer dinheiro pro Brasil, tem que investir em infraestrutura. Ele falava com os bancos, coisa que ele diria que nunca ia fazer. E aí a gente teve um ponto fundamental nisso, que foi a carta aos brasileiros, né? Porque Sim. O mercado tinha muito medo, o risco Brasil tava lá em cima. Então o Duda Mendonça criou um negócio pro Lula chamado Carta aos Brasileiros, em que ele promete manter a política econômica, manter as políticas de austeridade do Fernando Henrique Cardoso, e ali ele conseguiu ganhar uma parte do eleitorado que não gostava dele, que era a parte Sudeste, Sul, a parte do empresariado, e aí ele tem uma grande sacada que é colocar um grande empresário como vice, que foi o José de Alencar. Então ali ele conseguiu sacramentar a eleição dele, e sobre isso também, além do Casos e Coisas, que é um grande livro, sobre indicações de livros, também indico o Eleição Disruptiva, que é sobre a eleição do Bolsonaro, e o Lições de uma Campanha Eleitoral do Juliano Corbellini, que é outro grande marqueteiro que trabalha com marketing político. Não gostam que chame de marqueteiro, né? Mas tudo bem. O Juliano Corbellini, Lições de uma Campanha Eleitoral, que ele fala sobre todo o trabalho dele para criar o Flávio Dino no Maranhão e derrubar o domínio do Sarney. Cara, mas essa questão do Lula, o próprio Duda Mendonça falou que o que o Lula teve que aprender é que ele tinha que parar de bater nos outros, porque quem bate não vence. E ele falou assim, usando o preceito do Martin mesmo, né? Bater na concorrência faz bem para a concorrência. E quando ele entendeu isso, que ele veio com Lulinha, Paz e Amor, foi quando foi decisivo para a vitória. É a mesma coisa quando a gente já fala da eleição do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, ele evitava aí nos debates, né? Tipo, ele não falava mal dos outros, né? Ele só ficava lá batendo nas questões. Mas essa é uma tática também, Bruno, de não participação. Eu me lembro na época de ter discutido muito isso com várias pessoas no Facebook, no WhatsApp, na época que eu ainda fazia isso, que eu me dava ao trabalho de discutir. Cara, você não vai para um debate quando você tá na frente, muito na frente, entendeu? Você não precisa. E outra, o Bolsonaro tava travando uma luta em outro palco, que não era a televisão. Exato. Era a internet, e isso nem a TV e nem os outros candidatos entenderam. A eleição do Bolsonaro, essa é a minha visão, tá? Eu posso estar redondamente errado, mas eu ainda acredito que o Bolsonaro ganhou porque ele cagou pra televisão, entendeu? Ele não tava ali, ele tava concorrendo em chat ao vivo no Facebook, era isso que ele tava fazendo, entendeu? O ponto é esse, porque mas se você pegar toda a eleição do Bolsonaro, a campanha, ele não bateu em ninguém, entendeu? Ele não ficou falando, que o Haddad é um merda lá, o Amoedo, sei lá quem for. Ele não fez isso, enquanto os outros fizeram isso, ficaram falando porque o Bolsonaro é isso, o Bolsonaro é aquilo, não sei o quê. E isso segundo, né, o Duda Mendonça e outros especialistas, é um erro fatal. Quando você não tem muito o que falar sobre você e você vê um cara disparando na frente, a tática normal é você bater nele, né? Mas é por isso que a gente entra em outra seara também de política, que é a questão de fake news, de perfil falso. Porque o que os políticos estão fazendo hoje, em sua maioria? Eles não batem eles, né? Eles têm um séquito de perfis de Facebook, até gente mesmo normal, né? Gente que existe de verdade, pra bater no cara. Então eu não preciso ir lá na televisão falar, o Bolsonaro isso, o Bolsonaro aquilo, ou o Haddad isso, o Haddad aquilo, né? Eu tenho outras pessoas para fazer isso por mim. E então, findando o assunto, a eleição do Lulinha, Paz e Amor, a gente teve a reeleição dele, depois a Dilma, que para mim isso foi muito mais uma questão de continuidade do que estava vindo bom com o Lula, porque o Lula fez 2 governos bons, e a gente não tem como não admitir isso, ele fez 2 governos bons, ancorado no que o FHC tinha feito, entregou pra Dilma o bastão, tipo assim, cara, só segue, só vai. E aí a Dilma foi aquele desastre que a gente viu ali. E a Dilma também teve muita reformulação de imagem ao longo dos anos ali, né, de candidatura e de eleição dela, mas não vamos falar da Dilma, vamos pular pro Bolsonaro já de uma vez. Como você falou, né, foi uma campanha baseada nas redes sociais, cara, então ele veio com uma disrupção aí no marketing político, deixando de lado a mídia tradicional e usando muito mais a internet. Essa questão, para mim, assim, é muito clara, e eu falo isso pros candidatos com quem eu trabalhei, só que depende muito de uma disrupção pessoal também, da pessoa acreditar nisso, sabe? O que o Bolsonaro fez, nenhuma outra pessoa estaria preparada para fazer que não ele, entendeu? De você ir pra internet e encarar as pessoas e falar com elas e ouvir as dores delas, sabe? Eu vejo que os políticos hoje estão muito preocupados com grandes projetos, mas não com pessoas. Não, é que eu acho que ele se aproveitou do momento, ele acertou o momento, né? De começar a ter esse discurso dele, de acabar com violência,
violência, acabar com, né, corrupção, etc. Porque ele já começou lá em 2014 a ser muito forte nas redes sociais, não foi um ano antes. Ele já começou desde aquela época. Ele, aqueles caras tipo o Sargento Faur, eles tudo tinham um vídeo no YouTube, sabe, mostrando lá a apreensão de droga, não sei o quê. E o povo delira com essas coisas, né, cara? Então, desde 2014 ele já tinha, se eu não me engano, 9 milhões de seguidores. Ele pulou em janeiro do mesmo ano. Em outubro do mesmo ano ele já estava com 17 milhões. Então, assim, os outros candidatos foram tardios, né, para chegar nas redes sociais, enquanto o Bolsonaro já estava ali cultivando o terreno. Tem mais um link que a gente pode colocar ali, que é um link de 2014, 30 de outubro de 2014, uma entrevista do Bolsonaro pro Estadão, em que ele diz assim, ó: serei o candidato da direita à presidência em 2018 e ganharei a eleição. Então, assim, ele já falou isso em 2014. As pessoas é que duvidaram dele, as pessoas é que duvidaram daquilo que ele falou, não botavam fé naquilo. O Lula, cara, o Lula... Exatamente. O Lula tem um vídeo falando isso, tipo, esse cara nunca vai ganhar. E com uma soberba tão grande assim, esse cara nunca... E essas coisas também ajudaram muito o Bolsonaro, sabe? Tipo, esse cara nunca vai ganhar, esse cara é um idiota, esse cara é um burro, esse cara não sei... E na verdade, quando ele falava as coisas que ele falava, e isso é muito importante pro marketing, é tu entender o teu público. A gente vive numa bolha, as pessoas acham que todo mundo tá querendo falar de gênero, que todo mundo tá querendo falar sobre favela, que todo mundo tá querendo falar sobre minoria. Cara, a verdade é que você tem boa parcela da população brasileira que é cristã, porque nós somos o maior país católico do mundo. Apesar do Vaticano estar na Itália, nós somos o maior país católico do planeta. Aqui, super conservador. Então, assim, enquanto eu tô com meus colegas aqui falando sobre gênero, discutindo gênero e políticas públicas e tal, na minha faculdade, e vamos queimar os burgueses, a grande maioria da população são essas pessoas, são os burgueses, entendeu? São os católicos, são os conservadores. E o Bolsonaro foi pra internet, pra televisão, falar com esses caras, dizer, cara, eu sei que tu precisa, eu sei que tu quer chegar na tua casa e não ser assaltado quando tá colocando teu carro dentro de casa. Eu sei que tu quer ir no posto de saúde, tu quer ser atendido. Ele não tava falando sobre gênero, entendeu? Discussão que o Haddad e a Manuela estavam fazendo, por exemplo, jogando pra uma plateia pequena, enquanto o Bolsonaro tava falando pro cara assim, cara, eu sei que desculpa o uso da palavra, é foda ser no posto de saúde 4 horas da manhã. Eu vou trabalhar pra resolver isso. Eu sei que o teu filho tá desempregado e que ele precisa de um emprego, eu vou resolver isso. Os outros candidatos, cara, estavam discutindo Pablo Vittar, entendeu? Em paralelo, a gente vê que o Bolsonaro veio também vendo a população cansada de tanta corrupção e não tá dando certo, a gente teve as manifestações e no fim das contas nada mudou, né? As pessoas começaram até aí, alguma coisa ou outra foi diferente, mas assim, em geral a corrupção exatamente continua no país, né? Então ele veio com uma campanha de baixo custo, ele não tinha marketing político atrás, ele e os familiares fazendo, ele tinha ali umas 2, 3 agências digitais só que trabalhavam na campanha dele, mas a ideia era mostrar que ele é gente como a gente. Então quando ele vai lá no boteco comer uma coxinha e um pingado, ele tá querendo mostrar isso, olha, eu sou que nem vocês, entendeu? Eu entendo o que você tá passando aí. E o que tu acha, Nicola, dessa questão da eleição dele, de como ele fez, tu como um formado em administração e uma pessoa pública, né, que quer enveredar pelo lado aí da política? Eu acredito que a eleição do Bolsonaro foi um grande exemplo de baixo custo de campanha. A gente viu aí que o próprio PSOL, que era o candidato, era aquele rapaz, eu esqueci o nome dele agora, me fugiu o nome dele agora. Ele foi candidato, ele gastou muito mais Boulos, que o próprio Bolsonaro. O Boulos, isso mesmo. Foi a grande eleição das redes sociais, foi a eleição de 2018, tivemos esse momento do grande boom das redes sociais utilizadas e bem utilizadas por ele, como eu falei ali. Em 2014 ele já disse que ia ser o candidato da direita e queria ganhar a eleição. O problema foi a gente que duvidou disso, muitos que duvidaram disso. Então é um grande alerta, um grande tapa na nossa cara e de quem trabalha com marketing eleitoral, político e com política em si, que a gente tem que analisar muito bem e não duvidar do que as pessoas falam, porque quando a massa é envolvida, se emociona e engaja num projeto, acontece o que aconteceu. Uma outra coisa aí, cara, foi o crescimento do Partido Novo, né, cara? O João Amoedo veio com tudo também, os caras sem usar a verba pública, só com redes sociais também praticamente.
um crescimento absurdo, né? A gente vê que a força desses novos meios de comunicação nas campanhas é uma coisa que não tem como ser deixada de lado para as próximas eleições, né? Não, eu acredito que esse ano, por exemplo, uma campanha como a que eu estou planejando é mais de 50% digital e do que o gráfico, vamos supor, o gráfico offline, né? Físico, offline, vamos chamar assim, muito mais do digital. Então a gente já está planejando tudo isso e vai ser muito, muito mais digital, até pelo público que eu abranjo também. Tu é jovem, é um cara... sabe uma coisa que me passa pela cabeça hoje, olhando a eleição para presidente, a próxima, né? Eu não vejo, cara, nomes fortes aí para derrubar o Bolsonaro, sabe? Eu não acho que ele vai ganhar com muita vantagem. Se for ganhar, eu ainda aposto que ele vai estar entre os dois que vão estar nas cabeças. Para mim isso é muito claro. Eu não sei quem é o outro, sabe? Porque eu não vejo o Haddad fazendo, com a campanha que fez agora, com a derrota que teve, sendo o cara, sabe? Também não acho que Manuela vai resolver alguma coisa, porque é traço de audiência, a gente sabe. Boulos é a mesma coisa, é traço. E o Dória? Tem o Dória, né, cara? Mas não sei como é que tá o governo Luciano dele. Huck, Tem cara. o Luciano Huck. Luciano Huck, cara. Luciano Huck. Esse aí é forte, velho. O cara tem atenção da mídia, Tem né? isso também, né? O que tu acha, Nicola, desse cenário presidencial aí pro futuro? A gente tem que ver muito o que vai acontecer ainda com o governo do Bolsonaro e essa eleição de 2020. Ele disse que não vai se envolver nessa eleição de 2020. Vamos ver se realmente não vai se envolver. Mas eu vejo o Dória crescendo, enquanto o Brasil teve um PIB de 1,1%, São Paulo teve um PIB de quase 3% de crescimento. Então isso é tudo... E o Dória tá indo para cima. Hoje eu vi uma matéria no Estadão sobre isso também. O Dória tá indo para cima fortemente daqueles que estão saindo do governo Bolsonaro. O Dória pegou o Bebiano, por exemplo, que é um dos caras que trabalhou fortemente na coordenação do Bolsonaro e vai ser o candidato do PSDB a prefeito do Rio de Janeiro. Então, ele tá trazendo esse povo do Bolsonaro, esses descontentes do governo Bolsonaro, e pode surgir bem para 2022. Depende muito do que vai acontecer em 2020, 2021, para a gente poder traçar o cenário mais exato de 22. Tá certo, gente. Eu acho que... Maravilha, cara. Acho que era essa conversa, Nicola. Obrigado aí pela participação. A gente queria falar um pouquinho sobre eleições, sobre dar uma visão nossa aí sobre marketing político. A gente não conseguiu se aprofundar, obviamente, porque a gente tem muito pouco tempo para isso. Senão seria um programa de 5 horas. Aí, a gente tem assunto para falar que se fosse se desenvolver. Queria pedir para você que tá escutando a gente, essa é a temporada número 2, é o episódio 6, a gente tem a temporada 1 inteira ainda, com assuntos bem relevantes. A gente fala sobre marketing digital, sobre marca. Então, se quiser, dá uma voltada nos programas, escuta, clica para seguir, compartilha, que é legal também. Deixa um oi nos comentários pra gente saber que você também tá vendo a gente. E vá lá no Brand, no Facebook, peça para entrar no nosso grupo. A gente vai postar vários links que a gente comentou hoje aqui, inclusive os livros para quem vai trabalhar marketing político agora nas próximas eleições, várias dicas de livros ali, coisas que o Nicola falou, que eu falei também, o Bona também deu sugestões, vão estar lá, tá? Nicola, brigadão. Valeu! Pela presença, sucesso na próxima eleição aí. Nicola, valeu, brigadão por ter participado aí com a gente, cara. Eu acho que a gente agora precisa usar um slogan pro Brandish aí, uma cara. coisa Brandish, assim. meu deixo, né? Fechamos com isso então. Valeu, abraço, obrigado mesmo. Até mais. Valeu, audiência do Brandish. Tchau. Show de bola. Brandish, o seu podcast.